O Arte 1 no Cinema já está de volta. O cineasta Luiz Sérgio Persson foi ator, roteirista, produtor, mas se destacou pela direção de filmes que se tornaram clássicos do cinema brasileiro. Tá bom, como você quiser. Eu acho que o Persson, ele tem uma coisa, cai com uma característica da vida dele, que é interessante, que ele é muito prematuro em tudo. Ele, com 20 anos, ele já dirigia teleteatro. Sempre me chamou mais atenção no Persson é como ele fazia um cinema, um filme distinto do outro na sua intenção, nos seus propósitos, e ao mesmo tempo de representar um momento desse cinema e um momento do país. Quando ele foi estudar na Itália, que ele estudou lá 2 anos, eu acho que mais do que o neorrealismo, ele aprendeu muito a parte industrial do cinema. Você vê que ele tem ali muito essa coisa muito séria, direção de arte muito bem feita, figurino muito bem feito, iluminação muito bem cuidada, mais até do que do neorrealismo. O Persson ali, ele viveu em São Paulo, ele viveu 3 desafios muito fortes. Primeiro, era não se grudar no carimbo do cinema novo. Outra é o fato de estar em São Paulo, né? São Paulo vinha do fracasso da Veracruz, do cinema industrial, que era considerado imperialista, então produzia pouco. E o terceiro, da própria sobrevivência do Persson, que era um cara que era multimídia. Ele já tinha tido uma revista de teatro, ele já tinha trabalhado em televisão, ele tinha trabalhado com o pai como empresário, aí ele foi dirigir publicidade. E deu muito certo, ganhou muito dinheiro com isso. Realizado em 1964, São Paulo Sociedade Anônima fez uma pioneira radiografia da cidade. Drama de Carlos, um ambicioso homem da metrópole que, de empregado, se torna sócio em uma fábrica de autopeças. Tudo que a gente vive hoje, com essa angústia dos congestionamentos, a questão do transporte público, dessas crises todas, ele aponta o início ali, foi o turning point da cidade de São Paulo e do Brasil. É muito simbólico, né? Existia mesmo, eu acho que essa divisão bem patente entre uma São Paulo ligada a princípios, a valores um pouco mais antigos, de familiares, e a São Paulo que se desenvolvia, né? Ele conseguiu, através de mostrando a trama de um personagem, com suas 3 mulheres em diferentes etapas da vida, mostrar essa realidade por trás, né? Somos nós que impulsionamos o Brasil. São Paulo cresce e não parará de crescer. Esteticamente moderno, com uma bela fotografia preto e branco, o filme registrou uma cidade fascinante com suas múltiplas possibilidades, mas também perigosa. O filme é um marco do cinema paulista e a obra mais importante do cineasta. Eu peguei o material desse livro, eu localizei o produtor do filme, que é o Renato Magalhães Gouveia, que é uma pessoa fascinante e que é uma pessoa que só produziu esse filme. E foi exatamente este aqui, desse jeito, escrito, título provisório, Agonia, com a letra dele, e aqui está o roteiro que eu li e que me interessou em fazer. O mais importante que eu acho, isto é, garantir aos atores que eles receberiam semanalmente aquilo que, em geral, nos outros filmes eles iriam receber só depois se o filme fosse bem sucedido. E eles estão aqui assinando o contrato na minha presença. Isso é o início de tudo. Foi o primeiro filme feito com cotas para chegar ao valor que estava previsto que ia ser gasto na feitura do filme. A minha função foi essa também, não só da parte administrativa e financeira, mas o da publicidade. Fazer com que esse filme se tornasse conhecido antes de ser lançado. Porque eu quero fazer um filme diferenciado em matéria de organização e de maneira de ser lançado, e recebi o prêmio de melhor produção
da mão do ministro da Cultura, lá da Itália. Aqui em São Paulo, quem deu o Saci nas minhas mãos foi justamente a Bibi Ferreira. Está aqui um retrato dela, em plena efervescência dos seus 40 anos, fazendo a entrega do Saci. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Tem uma coisa que é impressionante, o filme São Paulo S.A. tem 88 locações. Quer dizer, você fazer isso em São Paulo, sem internet, sem celular, é fascinante. O caso dos irmãos Naves, de 1967, parte de um caso verídico de abuso de poder ocorrido durante o Estado Novo, para de forma subliminar abordar a repressão da ditadura. Persson dirigiu também a comédia Um Marido Barra Limpa, em que um quatrocentão paulistano tem uma vida tripla, com 2 amantes fora do casamento. E a sátira Panca de Valente, buscando um estilo próximo ao das chanchadas da Atlântida. Cassie Jones, O Magnífico Sedutor, realizado em 1972, era uma comédia com pitadas de erotismo. Esse Cassie tem cada uma. Imagine se isso é lugar de guardar saquinho de chá. O Persson, acho que ele tem essa característica de desenvolver personagens masculinos muito fortes, né? A mulher, ela sempre tem uma variante importante aí, mas eu acho que é o homem que conduz o cinema dele. E com o Cassie Jones, ele mostra um tipo que ia se desenvolver, que ia se desdobrar em outros personagens masculinos importantes no nosso cinema e finalmente ia se tornar um exemplo um pouco mais chulo, digamos assim, na pornô chanchada. A partir de 22 de julho, o Arte 1 faz uma homenagem ao cineasta Luiz Sérgio Persson. Você pode conferir no Cineclube Arte 1 Clássicos os filmes São Paulo, Sociedade Anônima e O Caso dos Irmãos Naves. E para quem quiser conhecer um pouco mais da personalidade e do estilo do Luiz Sérgio Persson, o Arte 1 Documenta exibe Persson, documentário dirigido por sua filha, Marina Persson. Não vai perder, hein? Vamos conferir como foi a 8ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, que apresentou a recente produção cinematográfica da região, promoveu homenagens, debates e encontros. O Arte 1 no Cinema foi lá conferir. Olha só. Olha, esse festival foi criado por mim quando eu era secretário da Cultura, em 2005, 2006. Eu achava o seguinte, que a visão que nós estávamos cultuando do festival do cinema latino-americano já era uma visão ultrapassada. Tinha havido muita mudança no cinema latino-americano, da minha geração para outra, para as novas gerações, né? A América Latina hoje, pelas minhas contas, produz entre 250 e 300 filmes por ano. Aí, se você jogar isso para a história do cinema latino-americano moderno, a partir dos anos 60 para cá, cara, você encontra fácil 50 longas sensacionais. 90 filmes de 13 países ofereceram um importante panorama da atual produção latino-americana. Para mim é um grande honor, um filme muito pessoal, muito divertido, musical. Es un honor verdaderamente estar abriendo el festival y apoyando el cine latinoamericano independiente. Para mí es la oportunidad justamente de darme cuenta de lo que se hace en América Latina, pero siento que el trabajo de curaduría aqui é muito interessante. É uma honra, é uma delícia. Assim, primeiro que a gente encontra com todos os amigos, tem uma visão
forte do cinema feito na América Latina, vendo a história através dos filmes anteriores, como La Hora de los Hornos, por exemplo, os filmes do Gutiérrez Alea, os filmes da Bolívia, do Peru, e os filmes brasileiros também, nessa época, na década de 60 e 70. O festival homenageou 2 nomes de referência na difusão do cinema latino-americano: o brasileiro José Carlos Avelar e o uruguaio Manuel Martínez Carril. Outro homenageado foi o cineasta baiano Guido Araújo, idealizador da Jornada de Cinema da Bahia, evento que durante 40 edições deu visibilidade ao nosso cinema. A mostra Contemporâneos Brasil, composta por 10 longas, apresentou alguns inéditos. Sejas feliz com o teu amado. Mas o grande diferencial do festival é mesmo a produção dos nossos hermanos. A proposta era tentar contar uma história musical, um road movie mais diferente, não? Tem 3 histórias. História de Cuco voltando, a turnê de Cuco por Cuba. Tem a história da vida dela anterior e tem uma história que é uma viagem por as películas clássicas cubanas. Si tú te vas, no sé qué hacer, qué haré sin ti. ¿Qué pasará con todo aquello que te di? Háblame de amores. Miradas múltiples son las imágenes de un solo fotógrafo, un gran fotógrafo de cine mexicano que se llamaba Gabriel Figueroa, que fotografió el gran cine, que a través de sus imágenes marcó la identidad de un país, es decir, de México. Bueno, son 40 casi fotógrafos con una presencia brasileña muy importante porque hay 5, son casi más que los mexicanos inclusive, y con ellos tuve un diálogo sobre las imágenes de Figueroa, pero también sobre lo que es hacer imágenes. Primera inspiración para hacer la película fue una pieza de música barroca, de un compositor que se llama John Blow. Es una pieza que es para órgano y realmente el órgano sonaba como una orquesta cuando yo la escuchaba. Y yo pensé realmente que tenía que hacer una película en donde esa música pudiera existir. En el otoño en que Buenos Aires se quedó sin gas, no hubo grandes disturbios sociales. Quizás fuera porque esa vez la crisis pareció afectar a todos por igual. Nosotros venimos acá y ustedes son como hermanos para nosotros. ¿Me entendés? Yo tengo un idioma distinto, te hablo, pero igualmente me entendés. Tenemos una problemática parecida a nivel de países e isso se vê reflejado em nossa cinematografia. Em termos de cinematografia latino-americana, o que nos separa é a cinematografia norte-americana e a maneira como todos nós somos colônia cultural dos Estados Unidos. O que nos une é sermos justamente colônia, não cultural, mas colônia histórica. Latino-americanos têm como uma tendência a certo tipo de cine latino-americano mais dramático, mais oscuro, não? É minha experiência. Me gostaria de ver coisas mais experimentais, um pouco que mostre mais ao outro lado da nossa cultura. E, por personal, gostaria de ver mais colaboração entre os países. Por exemplo, coproduções, não só por efeitos de orçamentos, isso, sino realmente intercâmbios culturais. Não? O cinema latino-americano, de uma forma geral, tem muito a ver com a cultura e a sociedade brasileira. Nós também somos latino-americanos, apesar da gente nunca se entender exatamente como tal. Mas a hora que você começa a assistir os filmes latino-americanos, você reconhece as paisagens, os personagens e principalmente os conflitos e as questões. Somos todos irmãos. O diretor argentino Daniel Burman é um especialista em retratar as dinâmicas familiares. Seu primeiro filme foi O Abraço Partido, emocionante reflexão das relações entre um filho e o seu pai. No segundo longa, o filho é agora um professor universitário de direito, casado e também com um filho. A ver, opa. Não se juega mais. A esposa é uma ex-aluna por quem ele se apaixonou.
Ajudado pelo pai, um respeitado e querido advogado de carreira, ele ganha uma causa para Sandra, quando ela ainda era sua aluna. O tempo passou, ele virou pai também, e seu pai quer assumir o papel de avô. Novamente, as relações familiares são destrinchadas, mas com humor e inteligência. Daniel usa situações corriqueiras para compor o seu retrato. É nas entrelinhas e na sutileza que os sentimentos afloram. As Leis de Família retrata com sensibilidade o processo de maturidade do filho ao perceber que o pai está concluindo uma etapa da vida e que ele próprio passa a ser o espelho do seu filho. As Leis de Família. Se não viu, veja. Se já viu, reveja. Dr. Perelman. Não saia daí que no próximo bloco você vai ver os filmes que se destacam pela direção de arte. Vai conferir como foi que o diretor Riba de Castro documentou a vanguarda paulistana. E ainda hoje as estratégias para se evitar a pirataria nos filmes. Não dá para perder.